Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, você acompanha a edição desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, do Opinião Litoral. Participam analisando as notícias com você o arquiteto Alessandro Lopes, o jornalista Fabiano Caldeira. E a gente vai começar conversando sobre um dos fatos políticos mais importantes dos últimos meses aqui na Baixada Santista, que foi o anúncio na sexta-feira, no Porto de Santos, pelo presidente Lula, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de uma parceria, União, Estado e mais uma empresa privada que vai entrar por meio de leilão, ser escolhida por meio de leilão, para a construção de uma ligação C com túnel entre Santos e Guarujá. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores. Bom, é o anúncio, né? Essa questão do túnel, ela é bem significativa aqui para a região e acho que para o Brasil como um todo. Primeiro que é o primeiro túnel submerso que a gente está absorvendo aqui no país. Se a gente olhar pela questão de Vicente Carvalho, fantástico, porque a chance de Vicente Carvalho se tornar realmente um novo mercado, porque a gente tem ali algumas situações. Na verdade, o estado de São Paulo está vivendo algumas situações e nós aqui em Santos vamos ser beneficiados com essas possibilidades. Temos o aeroporto, que vai fazer essa articulação com o VLT, né? Então está tudo no mesmo eixo, no mesmo momento. E trazendo para o centro de Santos, que é onde a gente está querendo realmente trazer vida e mais atividades. Então você considerar que um túnel está entre uma área, vamos dizer assim, prejudicada, como Vicente Carvalho, centro de Santos, que está aí num renascimento, e um aeroporto vindo, é a rota perfeita a hora que isso se concretizar. Claro que tem algumas ressalvas. A gente já tem um túnel indo para o Guarujá, que é um túnel que constantemente a gente tem problemas de assaltos e outras coisas. Essa questão de segurança nesse 1 quilômetro que vai ser feito, eu acho que é algo que caberia uma atenção e olhar, não só na questão dos carros. Os carros, hoje temos vários sistemas de mobilidades que facilitam não ter uma cancela, né, de pedágio, alguma coisa. Ele pode fluir mais fácil. Só que a gente tem pedestre e ciclista andando livremente num dos vãos desse submerso. E aí sim é onde pode ter algum risco nesse trânsito Vicente Carvalho e Santos. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Paulinho. Obrigado, viu? Mais uma vez aqui. Como é que você viu esse anúncio, que é um fato político assim realmente muito importante? Ele foi muito explorado pelo lado do acordo político, mas ele tem uma engenharia financeira que é muito importante ainda para ser destrinchada, ainda para ser executada. Também tem a parte do licenciamento ambiental, que também é complexa, né? É bastante complexo. E interessante que o Alessandro falou um pouquinho da parte de arquitetura, eu vou falar um pouquinho do aspecto político, né? É super salutar ver o presidente da República e o governador juntos nessa obra. A sensação de todos nós é que, enfim, agora vai. E em cima dessas tuas colocações, dessas preocupações super pertinentes e importantes, o que me dá um certo conforto, Paulo, é que isso aí está sob o guarda-chuva da autoridade portuária, né? E a gente tem à frente hoje da autoridade portuária o Dr. Anderson Pomini, que é se não a maior, uma das maiores surpresas aí na gestão pública desse atual governo. O Dr. Anderson, que é advogado de formação, e vem desenvolvendo um belo trabalho na autoridade portuária. E ele, em várias ocasiões, vem deixando claro exatamente essas questões que você colocou, essa questão da engenharia financeira e também da questão ambiental. E a expectativa agora é que, enfim, a coisa saia do papel, né, Paulo? O Alessandro tocou na parte do seu primeiro túnel imerso do país, e o prefeito de Santos destacou esse fato até como uma alavanca turística para Santos, para Guarujá, para a região. Tem um elemento importante, que é o espaço para o VLT, o que, se realmente acontecer, é a consolidação da ligação viária, da ligação por transporte público, da integração metropolitana aqui na Baixada pelo transporte público. Seria um elemento muito interessante.
E ainda tem também a ligação entre as duas margens do porto, o que dá mais competitividade para o produto brasileiro, porque os produtos embarcados ou desembarcados em Guarujá, eles têm que percorrer mais ou menos de caminhão, no mínimo 70 quilômetros a mais, 35 de ida, 35 de volta, entre as duas margens, para depois ir procurar o interior de São Paulo, a Grande São Paulo, até o Centro-Oeste, ou vindo de lá. Então, tem muitos aspectos muito interessantes aí na construção desse túnel, que, se tudo der certo, daqui a 4, 5 anos, vai estar ligando em 2 minutos Santos e Guarujá, ao contrário do caos atual das últimas semanas, dos últimos meses, até dos últimos anos, que é a ligação pela travessia de balsas da Dersa, que completamente comprometida, tem dramas todos os dias, Fabiano, de gente que estuda numa cidade e mora em outra, trabalha numa cidade e mora em outra, ou até precisa de tratamento de saúde em outra cidade, né? O serviço de balsas é completamente comprometido, completamente inaceitável a situação a que os usuários são submetidos hoje. É inaceitável, é revoltante, é revoltante. É um serviço do século passado, para não dizer século retrasado, viu, Alessandro? E a expectativa com o advento desse túnel é que, de fato, os nossos representantes políticos olhem com mais afinco para esse processo, para atualizar isso, né, Paulo? Porque, de fato, é sofrível para a gente ser elegante. O Fabiano falando, eu lembrei da imagem de carros atravessando em alguns lugares do Brasil, em cima de jangadas movimentadas a remo, mais ou menos a mesma coisa, né? Eu comentei logo no início, ele muda todo um cenário de uma região que é Vicente Carvalho. Ele muda totalmente a dinâmica de valorização de mercado, de urbanismo. Então, esse trânsito nessa questão de saúde, de hospitais, por que não? Hoje a gente tem aqui em Santos toda uma estrutura boa, mas por que não, de repente, Vicente Carvalho tem um hospital referência, já com uma ligação tão fácil que essa possa propor uma articulação, uma rodoviária, um multimodal, sei lá. Eu enxergo com bons olhos, principalmente essa região do Guarujá, como um futuro investimento de breve, né? Como o Paulo colocou, 4, 5 anos aí. Então, dá para olhar com bons olhos ali essa mudança de região. Na semana passada nós comentamos aqui no Opinião a ocorrência de um atropelamento por patinete de uma mulher no domingo. Ela se preparava para ir assistir ao show do Jota Quest na Praia de Santos e foi atropelada por um patinete na orla da praia. O patinete era dirigido, pilotado por outra mulher e tinha uma criança em cima. Ela teve fratura de fêmur. Nesse fim de semana, a CET apreendeu dezenas de patinetes de aluguel. E a regulamentação disso é um limbo ainda. Existe um vácuo aí, né, de regulamentação desse tipo de... São problemas da modernidade, né, Paulo? Foram, se não me engano, 52 patinetes apreendidos. Eu mesmo, este final de semana, eu tive um problema pessoal com isso, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 9 e uma de 6, e eu passeando na Avenida da Praia, o pessoal é completamente desprovido de atenção, assim, sabe? O pessoal sobe no patinete, parece que eles estão numa Harley Davidson ali, Paulo. E óbvio que a gente não pode generalizar, mas é super perigoso. E aí é importante, eu faço até um apelo aqui para que nossas autoridades, de fato, se debrucem para regularizar isso, porque infelizmente não tem placa, né? Não tem, essas patinetes não têm placa de identificação, não podem ser multadas e tá expondo todo mundo aí. O Fabiano usou o gênero certo. Sim. Essas patinetes, que é um substantivo feminino, né? Para minha surpresa, eu pensei que era masculino, mas não, é feminino. Né? O que acontece, Paulo, essas patinetes, elas, embora não tenham placa, não tenham tudo, a pessoa faz um cadastro. E automaticamente a empresa que fornece, ela é corresponsável. Então, assim, qualquer acidente, qualquer problema que tem, ela sabe quem foi a última pessoa que utilizou. Mesmo você largando na rua, ela consegue, pelo IP, pela sua identificação, saber quem usou e até ir buscar esse responsável. A questão é,
ela é um instrumento de mobilidade e as pessoas estão utilizando como brinquedo. Hoje, esse patinete novo que a gente tem aqui em Santos, ele tem uma base maior e acabou favorecendo o que o outro não favorecia. Claro que comporta mais peso, mas cabem 2 pessoas adultas naquele patinete. E isso favorece essa irresponsabilidade. E assim, é um brinquedo caro. Hoje ele tem um custo aí que equivale pela distância a um Uber. Tá? Você não paga barato isso. E, então, acho que caberia um pouquinho mais de rigor, concordo com o Fabiano, ter uma fiscalização. Você está usando errado? Cara, você assinou um termo. Calma, desce, não pode. E ponto. Começa a coibir enquanto está acontecendo, porque daqui a pouco vai ficar como brinquedo mesmo e vai ser recolhido novamente. A operação da CET foi aprovada pela população, porque existe mesmo esse limbo, essa falta de regulamentação, e a falta de regulamentação. Com regulamentação já tem abusos, sem regulamentação os abusos se multiplicam. Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, desta segunda-feira, o Fabiano Caldeiro e o Alessandro Lopes estão analisando as notícias com você. Alessandro, é estranho a gente no século XXI falar de estupro, né? Mas não só houve um caso espantoso, uma mulher denunciou um estupro coletivo em Guarujá, numa festa, em agosto do ano passado. Ela disse que interrompeu uma gravidez depois desse estupro, e que ele teria sido cometido por um homem e mais 11 policiais militares. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo pediu o afastamento dos 11 policiais assim que eles sejam identificados e uma investigação pela Corregedoria. Por enquanto, a investigação vai por conta da Delegacia da Mulher de Guarujá. Ela diz que foi dopada. E, por outro lado, um dos atletas mais bem-sucedidos da história do futebol profissional, o Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira em várias Copas, inclusive na última, de 2022, começa hoje na Espanha o julgamento dele por estupro também, um mês depois da Copa de 2022, menos de um mês depois, numa boate espanhola. Nada justifica, né, Paulo, ouvintes, não... Entendo que vão ter vários argumentos, beberam demais, a festa, foi porque quis, foi não sei o quê, tem vários argumentos de todos os lados e possibilidades, mas não justifica. Usando a frase já batida, né, do não é não, mas deixar uma pessoa inconsciente para qualquer tipo de ato, inclusive estupro, eu acho que totalmente abominável. Então, como diria o nosso colega comentarista Marcelo Pavão, é cair em cima, é começar a ter leis, porque isso aqui mostra que cada vez mais as pessoas têm o senso de impunidade e posso fazer e tá tudo bem. Eu acredito que é isso, né, Fabiano? Não sei se você tem é difícil comentar de estupro mesmo nesse século, né? Acho que foge de qualquer possibilidade de resposta que a gente venha a ter, né? Se tem uma coisa que a gente pode tentar tirar de bem disso aí, que infelizmente não tem, mas é fazer essa comparação entre a justiça brasileira e a justiça espanhola. Né? A celeridade que a justiça espanhola deu no caso do Daniel Alves deve sim servir de referência para a nossa justiça aqui. Né? Em que pese o arcabouço, e aí nós temos aqui inúmeros comentaristas advogados, o próprio Dr. Mohamed, o Dr. Marcelo Pavão, poderiam explicar melhor. Mas nós, como comentaristas e como cidadãos, a gente espera, no mínimo, uma paridade entre o que aconteceu na Espanha e o que acontece aqui. Porque escancara, Paulo e Alessandro, 2 problemas estruturais da sociedade brasileira, que é a impunidade, né, que isso aí é cultural, desde o Brasil Império, e o machismo estruturado, né? Ainda não houve a repercussão que deveria ter sido tomada neste caso. Porque existe ainda um machismo estruturado na nossa sociedade, na nossa região, no nosso país como um todo. E casos como esse, em que pese que são horrendos, são importantes para que a gente combata esses dois, já que eu acertei o adjetivo do patinete, eu vou agora arriscar. O gênero. O gênero.
dois cânceres, eu não sei se está certo, cânceres, mas tanto dois tumores. Dois tumores, melhor, mais tranquilo, né? Tanto o machismo quanto essa corrupção e essa estrutura que não combate são dois tumores da nossa sociedade, né? Olha, na Espanha, o Alessandro citou o não é não, né, que virou um bordão mundial, principalmente depois da denúncia dos casos de assédio em Hollywood, na indústria do cinema dos Estados Unidos, e das punições também. A Espanha é mais rigorosa. Na Espanha não é não. Na Espanha só o sim é sim. Exatamente. É mais rigoroso. E também o Daniel Alves esperou o processo preso, não respondeu em liberdade, principalmente pelo precedente que foi o do atleta ex-Santos, ex-seleção brasileira, que jogou na Itália, no Milan, jogou no Real Madrid, o Robinho, que escapou de uma punição por estupro coletivo na Itália, escapou de uma condenação até agora. Não se sabe se ele vai cumprir a pena no Brasil ou não. A justiça espanhola foi mais rigorosa com Daniel Alves em função do precedente do Robinho, que veio para o Brasil. O Brasil não tem tratado de extradição de cidadãos brasileiros, então ele acabou não cumprindo até agora a punição, a condenação da justiça italiana. Na semana passada nós comentamos aqui uma situação muito interessante, que é a preocupação da campanha do Donald Trump, a campanha republicana desse ano, a presidência dos Estados Unidos, com a influência de uma cantora, Taylor Swift. Por quê? A Taylor Swift ela é uma construtora de sucessos, né? E ela tem uma influência muito grande sobre o jovem. E os republicanos temem que ela mobilize, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, mobilize, Fabiano, o eleitor democrata jovem, principalmente da Flórida, que é um estado, um colégio eleitoral muito grande, que contrabalança e que é tradicionalmente republicano, contrabalança a Califórnia, que é democrata, que a Taylor Swift mobilize o eleitor jovem a ir votar e decida a eleição da Flórida para os democratas, Biden ou outro candidato que seja. E, curiosamente, nessa semana dessa preocupação, a Taylor Swift ontem quebrou o recorde de prêmios de melhor álbum do ano. Ela conquistou pela 4ª vez esse prêmio numa cerimônia que teve um episódio interessante. Um rapper chamado Killer, ele ganhou 3 prêmios, 3 estatuetas, Killer, né? e ele foi preso na saída porque ele se envolveu numa confusão, ele saiu algemado da premiação. Eu nem sei como ele levou as 3 estatuetas junto com as algemas, né? Depois, porque ele se envolveu numa confusão com segurança do evento. É a narrativa perfeita, né? Só para fazer uma brincadeira, né? Desses artistas que trabalham mais essa imagem do contrassistema. Agora, para quem gosta de marketing político, Paulo, Alessandro, telespectadores, tem um livro muito bacana chamado... E o Fabiano gosta muito. O Fabiano come com farinha. Tem um livro chamado O Cérebro Político. E esse livro é de um psicólogo norte-americano que ele explica como o Partido Republicano Americano viveu 30 anos da democracia norte-americana, ganhando dos democratas por uma percepção muito clara e muito simples. É tanto simples que passa desapercebido. Alessandro, que é o seguinte: política é feita no dia a dia e é racional. Voto não é racional, voto é emoção. Se voto fosse racional, o melhor plano de governo sempre ganharia. E a preocupação dos estrategistas republicanos é exatamente por essa influência, porque a Taylor Swift pode ser uma grande artista, mas em que se pese, que se conheça, não entende muito de gestão pública, né? Mas como o voto tem essa percepção emocional, sim super importante, super estratégica e super pertinente essa preocupação do staff do Donald Trump de realmente ela levar esse conjunto de eleitores para o outro lado da moeda.
Se a gente separar os assuntos, falar de Grammy, perfeito. Ela como artista não tem o que questionar. Você vê que o show que ela participou aqui no Brasil lotou todas as agendas. Teve um problema sério no Rio de Janeiro, que foi a morte da moça, de falta de água, de estrutura do show. Mas ela como artista, ok, impecável. O episódio do rapper, na verdade, foi uma briga de bastidor que ele teve com segurança e acabou sendo algemado e depois liberto. Mas faz parte dessa estratégia aí antissistema. Tivemos vários artistas aqui no Brasil também, que se não foi provocado, acabou acontecendo e valorizou a imagem dele de ser mal. Mas, falando na questão política, realmente, acho que não tem nem o que mudar do que o Fabiano falou. A gente viveu isso aqui na época Bolsonaro, é emocional. Quem está na dúvida vai com a grande massa, quem é fã compra a verdade do ídolo, então realmente é um cuidado que o Trump e toda a assessoria dele tem que ter, não por ela, Taylor Swift, mas pela influência que ela pode realmente provocar nas pessoas ainda indecisas ou realmente os fanáticos por ela. Os números da turnê da Taylor Swift são impressionantes, são maiores que o PIB de alguns países, né? Impressionante o que ela mobiliza. E a campanha do Trump realmente tem essa preocupação. Inclusive, na Liga do Futebol Americano, a influência da Taylor Swift também é muito grande pelo namorado dela, que é um astro, né? E a plateia do time dele se multiplicou muitas vezes. O interesse pela televisão se multiplicou nos jogos também pela presença na plateia da Taylor Swift. O rapper que saiu algemado da premiação do Grammy com 3 prêmios foi o Killer Mike. E o plural de câncer é cânceres mesmo. Então você estava certo, não precisa usar tumores. O Opinião volta depois do intervalo, pequenininho. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. O arquiteto Alessandro Lopes, o jornalista Fabiano Caldeira estão analisando as notícias e tem muitas notícias interessantes de serem analisadas na pauta do Opinião desta segunda-feira. Uma delas, no final de semana, uma lojista judia da Bahia foi agredida por uma mulher chilena. Ela foi presa e foi depois libertada, mas impedida de sair de Porto Seguro, né, Arraial de Ajuda, onde ocorreu a agressão. Houve uma revolta muito grande nos meios semitas, né, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, e com razão, porque é visível a influência do discurso antissemita numa agressão desse tipo. Inclusive, um político do passado do PT, o José Genuíno, na semana passada, tinha recomendado a boicote a instituições comerciais, a produtos que são de judeus, que é um absurdo. Agora, o que eu achei interessante, Fabiano, é que a mesma pessoa que condena o discurso do ódio antissemita, e com razão por essas consequências, acha natural o discurso que foi muito comum no governo Bolsonaro por autoridades contra jornalistas e que também provocou esse tipo de agressão contra jornalistas, né? Então, muitas pessoas usam, nesse caso, 2 pesos e 2 medidas diferentes, né? Paulo, infelizmente. E isso eu tendo a recorrer ao aspecto emocional. Mais uma vez, a gente vive hoje numa sociedade hipercomunicativa. E isso, qual o grande sintoma ruim disso? É que você acaba criando uma bolha aonde você vive. Então, se eu torço para determinado time, eu acesso as notícias do meu time, ou as redes sociais, a internet já leem aquele algoritmo. Isso seja para time, para religião, para opções de consumo. Então, eu acabo consumindo isso via internet, e o que acontece? O algoritmo, ele acaba me dirigindo. E aí eu crio uma percepção distorcida da realidade. Isso para qualquer lado. Para qualquer lado.
Porque o que eu estou acostumado a consumir na internet é aquilo que eu quero ver, porque o algoritmo entrega cada vez mais aquilo que eu quero ver. E esse fenômeno dá sustentação a discursos odiosos, preconceituosos, que são movidos por um sentimento de empoderamento baseado naquilo que eu acredito. Então, você citou aí 2 exemplos, né? Eu posso criticar um ataque antissemita, mas eu não acho tão ruim quando quem é atacado é um jornalista, e vice-versa. É uma tendência, a rede social tem N fatores positivos, mas a gente precisa, Paulo, ter pontos de reflexões mais profundos. A vida, como diria Geraldo Vandré, né? A vida não se resume a festivais, a vida não se resume a story, não se resume a feed de Instagram, e as pessoas estão muito preocupadas com isso, aí acaba criando essa distorção, né? As pessoas não estão mais preocupadas em ler um livro, em ter um programa com opinião que debate de forma mais profunda alguns assuntos, e aí tudo, meu amigo, acaba virando fla-flu. Ou você gosta, ataca, se você não gosta, você defende. Esse uso comparativo que o Fabiano colocou da internet é exatamente isso. Você só vê o que você gosta, você só escuta o que está de acordo com você, você não tem mais espaço, não que você não queira, é que nem aconteceu com a televisão há um tempo atrás. Você tem lá o controle, você pode mudar, mas não. Eu vou assistir e consumir somente o que me faz bem e tem a ver com os meus princípios, ideologias e qualquer coisa do tipo. Do mesmo jeito que a gente falou do estupro, Paulo, eu acho que falar de ataques étnicos, religiosos, enfim, qualquer tipo de situação que seja diferente da que eu tenha, eu acho que não cabe, né? Não... Isso aí é lá dos primórdios. Uhum. Se a gente estivesse na Roma Antiga, a gente montasse um coliseu, esperasse um líder dizer morre ou vive, estaria todo mundo aplaudindo, consumindo e falando morre, como sempre aconteceu. Então, é do ser humano e acho que a gente não evoluiu ainda. Esse lado precisa evoluir muito, não todos, óbvio, mas uma grande maioria ainda precisa evoluir esse lado aí de um olhar mais justo, né? O discurso do ódio, seja o antissemitismo, seja o de descredibilizar o Supremo Tribunal Federal, seja o de descredibilizar os meios de comunicação, ele sempre vai produzir o resultado da violência, da agressão desnecessária. Você não gosta de uma determinada rede de televisão? Usa o controle remoto e vai para outra, argumenta, mostra exemplo. Agora, o discurso do ódio vai levar à agressão, vai levar à violência que não leva a nada. Seja o antissemita, seja contra os meios de comunicação. Agora, tem uma figura de linguagem, muita gente me cobrou na semana passada uma explicação sobre um fato de um jornalista de uma afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Ele está apresentando uma determinada notícia, ele vê que os números são desfavoráveis ao governo e ele se perde um pouco e chama o intervalo, né? Em todas as profissões vai existir gente que se comporta dessa maneira. Você não vai dizer que a medicina no Brasil está falida por causa do Roger Abdelmaci, ou por causa daquele anestesista que estuprou uma mulher depois do parto. Não. Existem milhares de médicos que agem dentro da ética, dentro do comportamento profissional, bom, generoso, para um ou dois que transgridem. Assim que acontece com o jornalista também. Você não vai dizer que todos os pastores evangélicos são picaretas porque aquele Valdemiro Santiago vendeu feijão carimbado dizendo que curava Covid. Não tem sentido. Você não vai dizer que a aviação está falida porque um avião se partiu no ar e os tripulantes e passageiros morreram na semana passada em Minas Gerais. Quando você pega a parte pelo todo, você comete erros terríveis. É aquela figura de linguagem de pegar a parte pelo todo, chama sinédoque, né? Sim. Você pega a parte e representa o todo. Isso para julgar uma instituição, para julgar uma categoria, para julgar uma atividade, não tem nenhum sentido. Mas é o que a gente mais vê hoje nas redes sociais. Pinça um exemplo negativo e valoriza. E julga a atividade toda por aí. Não vai levar a nada e o discurso do ódio também não vai levar a nada. Alessandro, em Santos, um caso grave, numa casa de repouso, uma mulher, uma idosa e a cuidadora caíram no posto do elevador, né? A gente
olha aquela placa que tem em todos os elevadores, né? Verifique antes de entrar se o elevador está no andar. E a gente acha que é bobagem, mas é muito importante, né? Eu brinco muito que se tem placa, teve história. Em qualquer situação. Por mais boba que seja a placa, ela tá lá porque alguma coisa aconteceu. No caso específico desse, realmente foi uma desatenção da cuidadora. O elevador fica constantemente, as plataformas normalmente ficam fechadas. E aí, por alguma manobra dela, ela abriu primeiro a plataforma para depois buscar. Não viram que não estava lá a plataforma e acabaram caindo. Há um tempo atrás, já alguns anos, a gente teve alguma coisa também similar numa escola municipal aqui também. Mesmo descuido, abriu a porta e acabou acontecendo. Então, eu acho que atenção. Imagino também, Paulo, que, bom, a gente vive isso, né? A nossa cabeça está com tanta informação, tanta preocupação. Não é porque é uma cuidadora, você acabou de citar correto exemplo. Toda profissão tem. Ela não é uma péssima cuidadora, mas nesse dia específico ela estava com a cabeça e acabou cometendo um ato falho e de desatenção. Então não dá para punir e falar, não, todas as cuidadoras estão assim ou assado. Eu acho que realmente foi um incidente, infelizmente com morte, né? Então é só ter mais atenção. Os dispositivos, de repente, terem algum sensor que alerte, que toque, além da simples porta com trava. E aí entra toda uma tecnologia para tentar amenizar ou perceber antes esse problema, né, de causar um acidente maior. Eu vou confessar uma coisa, que pouca gente sabe, assim, sendo no meu ciclo pessoal. Eu tenho pavor de entrar no elevador sozinho. Eu pulo de paraquedas, pulo salto de paraglider. Agora, entrar sozinho no elevador, para mim é uma dificuldade. Eu moro no 10º andar, né? Então, no meu prédio, tudo bem. Se eu entro com um cachorrinho ou com as minhas filhas, tá tudo bem. Você podia ter morado no térreo, No né? térreo. Pois é, meu amigo, uma casa, né? Tem apartamento que tem Lugar, pois é. Mas aqueles de 3 andares, isso, né, que sobe. Mas eu ainda vou fazer uma hipnoterapia, Ou então, alguma coisa. primeiro ou segundo andar você usava a escada, né? Isso, é mais prático, né? Mas eu só estou fazendo um comentário porque é uma notícia realmente muito triste, né? E de fato, eu acho que, como você colocou, é mais um incidente mesmo. O cuidado com a manutenção do elevador e a manutenção séria é um cuidado muito importante, né? Essa era uma casa de repouso, tem a imagem comprometida, a família da idosa que deixou a idosa para ser cuidada lá também deve estar lamentando nesse momento, né? Com muito sofrimento a morte dela. E foi em Santos que aconteceu isso, infelizmente. A Baixada Santista, mais uma vez, é palco da Operação Escudo, da Polícia Militar. Parece que há uma espécie de guerra entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o crime organizado, com o crime organizado atacando policiais, o que é completamente inadmissível, e a gente tendo uma operação de retaliação, de revide, né, de prevenção, pode ser justificada de várias maneiras e pode ser atacada também de várias maneiras, a Operação Escudo. Agora, em relação à segurança do país, eu ouvi hoje uma entrevista do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na Rádio Bandeirantes. Eu fiquei impressionado com os dados equivocados, com as teses disparatadas, assim, em relação à segurança pública, que foram pronunciadas nessa entrevista por alguém que é um político experiente, um médico, um governador de um estado importante como Goiás. A gente não tem uma política nacional de segurança pública claramente definida, então a gente vive situações desse tipo, né, Fabiano? Sim, sim. Inclusive o Ronaldo Caiado é um dos principais nomes a capitanear, aí, vamos colocar assim, a parte bolsonarista para as eleições de 2026. Né? Então, devido ao preparo e ao currículo que você mesmo já citou, eu não duvido nada se isso aí também já não é uma estratégia. Eu fiquei impressionado com os dados equivocados, assim. Ele chegou a falar que alguns estados brasileiros, citou a cidade de São Paulo,
só existe estado em 25% do território e 75% ocupados pelo crime, mas assim, dados muito equivocados e teses muito disparatáveis, né? E cabe ressaltar, Paulo e Alessandro... Agora tem aquela história, né? Em casa em que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Ninguém tem razão, Mas a segurança pública, Paulo, é um dos principais fatores de mobilização política. Ontem mesmo, El Salvador teve eleições presidenciais em El Salvador e o presidente Bullock, né, se reelegeu com folga. Com muita folga, né? E a base todinha dele, que é controversa, né? Ele tem traços autoritários, ele mudou a Constituição, ele destituiu o chamado STF de lá por um dia, botou só juízes da base dele para permitir que ele fosse participar da reeleição. Ele foi reeleito exatamente com essa narrativa, com essa argumentação da segurança pública. El Salvador era o país mais violento das 3 Américas e hoje, por incrível que pareça, é o menor. 2,4 mortes por 100 mil habitantes. Só que ao preço de um totalitarismo, de um autoritarismo. Então a reflexão que eu coloco rapidamente é o seguinte, toda essa questão da segurança pública, eu tendo a achar que no Brasil não é resolvida, Paulo, porque é uma das ferramentas mais eficientes para a manipulação política. O que a gente já falou uma vez, essa questão da Operação Escudo, ela está só com retaliação, né? Atira de lá, morre aqui, volta aqui, atira lá. Eu acho que realmente falta uma leitura mais completa e um trabalho mais contínuo da polícia e não operações isoladas, que sempre vai ficar isso, o famoso bandido e ladrão. O bandido mata a polícia vai e mata o dobro de bandido e assim vai ficar. Isso acaba virando uma guerra urbana desnecessária, né? Necessária por uma questão de contenção, mas não vai chegar a conclusão nenhuma. Sempre vai ficar um contra o outro e não realmente um plano de estratégia militar realmente continuado para conter e realmente extinguir isso. Realmente o crime é organizado, o crime se organizou. Em relação a uma das pautas que a gente analisou hoje aqui, o do estupro coletivo de uma mulher numa festa em Guarujá, existe a versão de que o crime organizado teria orientado a mulher a fazer a queixa contra 11 policiais, embora se reconheça que alguns policiais tenham participado do estupro coletivo, para descredibilizar a instituição Polícia Militar. Seria um ataque à Polícia Militar. É uma versão. É lógico que a gente nunca vai saber plenamente se é verdadeiro ou não, onde que está a verdade. A gente espera que o caso seja apurado com rigor, mas para a gente ver por essa versão o poder de organização que as facções organizadas do crime têm hoje. Chegamos ao final do Opinião, agradecendo ao Fabiano Caldeira, ao Alessandro Lopes, os comentários, a participação, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.